A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje, convido você que está aí acompanhando o nosso devocional, para meditarmos na palavra de Deus. E a meditação de hoje na palavra do Senhor será no livro de Provérbios, capítulo 29 de Provérbios, que diz assim, Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Você que está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus, palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 29 de Provérbios. Diz assim a palavra de Deus. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o rei com juízo domina a terra, mas o rei com juízo domina a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio pleiteia, o homem sábio que pleiteia com o tolo, que se zanga, quer seria o homem sábio que pleiteia. Vamos repetir aqui: o homem sábio que pleiteia com o tolo, que se zangue,
quer se zangue, quer se ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. O homem sanguinário, os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. E nesses versículos de Provérbios, nós meditamos acerca da sabedoria, que devemos ser sábios e andarmos em caminhos retos, não aceitando o erro, não aceitando em nossas vidas o pecado, mas sim que sejamos obedientes a Deus e a sua palavra. E fala também no livro de Provérbios, ainda nesse mesmo capítulo, algo muito importante nesse mesmo capítulo do livro de Provérbios, que fala acerca de ter sabedoria e de andar em obediência. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os bens. O filho que é obediente, ele agrada ao seu pai por sua obediência, por seguir caminhos retos, honestos, porque ele tem a vida prolongada, ele tem na terra, tem a vida abençoada, e por isso o pai dele se alegra em saber que ele anda em obediência e que ele anda em caminhos corretos, caminhos que o levarão à vida e não à destruição. Mas aqueles que trilham caminhos errados trazem angústia, trazem tristeza ao coração dos pais. Aqueles que trilham caminhos errados, muitas vezes os caminhos que estão trilhando podem ser caminhos sem voltas. É a palavra de Deus em Provérbios. Provérbios fala acerca da sabedoria, acerca de sermos sábios e andarmos em caminhos retos para que os nossos dias sobre a terra sejam prolongados. E em Provérbios fala sobre a disciplina, os filhos seguirem a disciplina, obedecerem aos pais para que tenham uma vida abençoada. E quando nós meditamos sobre a disciplina nesse capítulo de Provérbios, fala que o filho que obedece os pais, o filho que é sábio, ele obedece os pais, ele tem uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. E quando meditamos nesses versículos que fala também sobre o jovem, e quando falamos sobre o jovem, sobre as crianças que precisam obedecer os pais, seguir os conselhos dos pais que os aconselham a obedecer a Deus, a seguir um caminho reto, o caminho da obediência, seguir os preceitos de Deus, que são as leis de Deus. Esses conselhos, você, jovem, você que está acompanhando essa live, você deve seguir. Conselhos que te trarão vida. Conselho que fará com que você seja abençoado em todos os seus caminhos e que os seus dias na terra sejam prolongados. Não estou falando acerca de conselhos que não agradam a Deus. Não estou falando acerca de conselhos sobre coisas erradas,
que te levarão à destruição, levarão à morte. Mas estou falando acerca de pais que aconselham os seus filhos dentro da palavra de Deus. A esses estou dizendo aos filhos, a você, criança, você jovem, para ouvir a esses pais que aconselham dentro da palavra, para obedecer a Deus, para andar em um caminho reto, andar de forma honesta, se afastando do erro, se afastando das más companhias. É o que o Senhor, Ele fala, Ele ensina por meio da sua palavra no livro de Provérbios. E nesse capítulo de Provérbios, esse capítulo 29 de Provérbios, fala acerca da obediência a Deus e obediência também aos pais. Obediência para seguir os caminhos retos de Deus, para andar na presença de Deus, para se afastar dos maus caminhos, caminhos que só levarão à destruição e morte. Quando nós meditamos sobre a disciplina, sobre andar nas leis de Deus, seguir os conselhos deixados pelo Senhor na sua palavra, porque isso trará vida. Porque quem insiste no erro, quem insiste em permanecer no erro, não ouve conselhos, não ouve a repreensão, isso trará destruição para a sua vida, Porque o homem que ama a sabedoria, ele segue o caminho da obediência, ele segue caminhos retos. Por isso que essa mensagem em Provérbios fala acerca do homem que alegra seu pai, porque ele obedece a Deus, ele ouve o conselho de seus pais que o ensinam dentro da palavra de Deus, porque estou me referindo a conselhos dentro da palavra de Deus, para andar de uma forma reta, honesta, se afastando do erro, não seguir caminhos errados, mas sim o caminho da obediência é o caminho que traz vida, e o caminho do erro é o caminho que leva o ser humano à morte. E a palavra de Deus fala ainda, nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 29 de Provérbios, versículo 15, diz assim a palavra de Deus ainda em Provérbios, capítulo 29, no versículo 15. Vamos meditar aqui no versículo 15 de Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 29, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: a vara da correção da sabedoria, a vara da correção da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A correção que a palavra está dizendo para a sabedoria é os conselhos, é ensinar os filhos para que andem nos caminhos retos do Senhor, obedeçam a Deus, em primeiro lugar a Deus, e se afastem dos caminhos errados,
se afastem das más companhias, que só irão levá-los à destruição. O Senhor, Ele está falando nesse livro de Provérbios que quando há correção, quando um pai corrige, quando um pai aconselha a andar nas leis de Deus, a se afastar dos caminhos errados, a ser honesto, ele está ensinando o seu filho a trilhar caminhos de vida que lhe acrescentará vida. Estará aconselhando aos seus filhos a andarem um caminho que os seus dias na terra serão prolongados. Mas quando o filho não obedece àquele pai, àquela mãe que dentro da palavra de Deus o ensina, o orienta, quando ele é tolo não obedecendo, isso irá levá-lo o caminho do erro, da desobediência, irá levá-lo à destruição. O Senhor, em toda a sua palavra, no livro de Provérbios, fala acerca da sabedoria. No livro de Provérbios, fala acerca dos filhos, acerca de toda a família. No livro de Provérbios, fala acerca da disciplina, sobre sermos sábios e afastarmos do erro, afastarmos do pecado, para que os dias na terra sejam prolongados pelo Senhor. Os dias na terra sejam multiplicados. É o próprio Deus que fala, é o próprio Deus que orienta os pais a ensinar os filhos desde criança. E quando nós lemos Provérbios capítulo 29, quando meditamos em Provérbios 29, versículo 1, nós entendemos acerca de que a sabedoria está na palavra de Deus, em seguirmos a palavra de Deus, obedecermos a Deus, obedecermos o que está na sua palavra. Porque aquele que obedece o que está na palavra de Deus, ele tem uma vida abençoada. O Senhor, ele fala na sua palavra ainda nesse mesmo capítulo do livro de Provérbios sobre a disciplina dos pais. E quando nós meditamos no versículo 1, vem a advertência sobre a sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 14, e já no versículo 15 fala sobre a disciplina dos pais. Usarem a disciplina para aconselhar, para ensinar os seus filhos e aconselhá-los. E advertir também que aquilo que o homem semear, ele irá colher. Iremos colher segundo aquilo que nós semearmos. Advertir sobre a sabedoria é alertar aos filhos desde criança que se crescerem, que se andarem no caminho da desobediência, se não obedecerem, as consequências virão, consequências de sofrimentos, de angústia. Ensinar a andar nos caminhos de Deus, a obedecer a Deus, afastar-se do erro, para que tenha uma vida abençoada. Porque ninguém
pode fugir da lei da semeadura e da colheita, porque tem a lei da semeadura e da colheita, a lei do retorno também se chama lei do retorno. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que ele fizer, se os seus caminhos for realizando coisas boas, andando em um caminho reto, andando de forma honesta, ele terá ótimos retornos para a sua vida, uma vida abençoada, se ele obedecer, se ele trilhar os caminhos do Senhor, for obediente a Deus, a sua vida será uma vida abençoada e prolongada por Deus. Mas se a sua escolha for seguir o caminho do erro, trilhar um caminho errado, o caminho da desobediência, ele irá colher para a sua vida as consequências, duras consequências, por escolher o caminho da desobediência. Por isso que falamos da lei da semeadura e da colheita, conhecida também como a lei do retorno. E essa lei do retorno, quando lemos a palavra de Deus, lemos sobre essa lei. Lei do retorno. Muitos só ouviram falar sobre semeadura e colheita, mas a lei do retorno é o mesmo significado quando falamos da lei do retorno. É que aquilo que o ser humano fizer voltará para a sua vida. Muitos podem dizer, mas a lei do retorno na Bíblia, a Bíblia fala sobre as consequências que temos por nossas escolhas. As nossas escolhas nos traz consequências, boas ou ruins, conforme segundo a nossa escolha, podemos dizer assim. E muitos podem estar agora dizendo, mas como segundo a nossa escolha? Isso quer dizer que aquilo que plantarmos iremos colher. À luz da palavra de Deus sobre a lei do retorno, dentro da palavra de Deus, lemos sobre consequências das nossas próprias decisões. Isso significa como uma lei do retorno, consequências que o ser humano tem das suas próprias escolhas. E talvez você esteja agora pensando, mas como muitos falam sobre lei do retorno, nós não utilizamos esta palavra, lei do retorno. Muitos costumam falar, mas existe essa palavra lei do retorno. Na Bíblia não se fala lei do retorno. Na Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Mas quando as pessoas que costumam dizer lei do retorno falam sobre isso, eles também estão querendo dizer sobre a pessoa colher aquilo que ela planta, aquilo que ela semeia. E nós vamos para
encerrarmos o nosso devocional, irei deixar para vocês. Muitos perguntam sobre a lei do retorno. Uns perguntam, é bíblica a lei do retorno ou não é bíblica? Muitos perguntam, existe a lei do retorno? Não vemos na palavra de Deus alguma coisa que fale sobre a lei do retorno, se há algum fundamento acerca disso. Mas nós lemos na palavra de Deus acerca de que aquilo que o homem semear, ele irá colher. Nós lemos assim na palavra do Senhor: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso nós lemos na palavra de Deus, sobre aquilo que o homem semear, ele irá colher. Uns costumam falar sobre a lei do retorno, mas a Bíblia não fala, a Bíblia não expressa ali, não lemos na Bíblia sobre lei do retorno, mas sim lemos sobre a lei da semeadura. E muitos, quando usam a palavra lei do retorno, usam ela para dizer acerca de que volta para a pessoa aquilo que ela fizer. Mas dentro da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, digo a você que aquilo que nós fizermos, se nós semearmos o bem, iremos colher o bem em nossa vida. E se a semeadura for só o mal, práticas más, irá colher o mal. É o mal que irá voltar para a vida dessa pessoa que praticar o mal. Ninguém plantando uvas poderá colher maçã ou outra fruta. Se plantou uvas, se foram sementes de uvas que foram semeadas, se foi plantada a uva, vai colher uva. Se foi plantado laranja, não poderá colher também maçã ou abacaxi, porque plantou laranja. Aquilo que plantarmos, iremos colher. A lei da semeadura, que muitos costumam falar sobre lei do retorno, chamar de lei do retorno, mas na Bíblia fala sobre lei da semeadura. Essa lei da semeadura significa que aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Significa que as consequências virão segundo as nossas escolhas. Nós teremos consequências de nossas escolhas. E qual tem sido a sua escolha? Que decisões você tem tomado para a sua vida? Tem trilhado o caminho da obediência? Você, jovem, moça, rapaz, não só os jovens, mas é para todos. Qual tem sido a sua escolha, as suas decisões? As consequências das suas decisões voltarão para você. Se forem decisões acertadas de trilhar um caminho correto, um caminho honesto, um caminho se afastando do mal, você irá colher coisas boas para a sua vida.
Mas se a sua escolha for andar em um caminho errado, o caminho do pecado, da iniquidade, caminho que não agrada a Deus, as consequências também virão, ninguém escapa. E você que conhece como lei do retorno, aqui dentro da Bíblia, leio para você que nós chamamos, como está escrito na palavra de Deus, de lei da semeadura. Pelo que observamos, quem cultiva o mal, pelo que observamos que a pessoa que cultiva o mal, ela semeia maldade, ela também irá colher o mal. Não tem como escapar disso. Quem semeia injustiça, semeia maldade, ele terá isso de volta, ele terá isso na sua vida. Por isso que na palavra de Deus está que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Entendemos quando lemos na palavra de Deus, quando meditamos nesse versículo que acabamos de meditar. Não é uma lei que nós chamamos de lei do retorno, mas sim a lei da semeadura que está escrito na palavra de Deus. Não se deixe enganar de Deus, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa mensagem está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Guarda no seu coração, não se engane. Ninguém pode escarnecer, ninguém pode zombar de Deus. Aquilo que o homem semear, ele irá colher. Ninguém poderá escapar da lei, dessa lei. É uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Vamos agora buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus de poder, é no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, que me achego a ti nesta hora de oração. Peço, meu Deus, perdão, peço que o Senhor tenha misericórdia, manifeste, ó Deus, teu poder, tua glória. No nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra possa realizar, Senhor, uma grande obra em cada coração, essa meditação na tua palavra nesta noite, que seja o Senhor a realizar a obra por meio da tua palavra em cada vida. Sim, meu Deus, no nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a andarmos na tua presença em obediência, seguirmos caminhos retos, caminhos que nos trarão vida, ó Deus Santo, e não trilharmos caminhos errados que nos levarão à destruição e morte. Meu Deus, suplico a ti, abençoe a todos que estão acompanhando essa live. Meu Deus, alcança cada um, abençoando, guardando, livrando, protegendo cada vida, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final do nosso devocional diário Momento com Deus. Logo mais, à meia-noite, estarei no nome do Senhor Jesus na live da poderosa campanha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus na live da meia-noite. Vamos buscar a Deus, vamos clamar, invocar o santo nome do Senhor. Vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Por isso convido você,
Você que está aí acompanhando agora essa live, no nome de Jesus, tire um tempo para buscar a Deus pela madrugada. Você que vai estar aí no seu lar e você aí no trabalho, aí do seu trabalho, você pode também acompanhar a transmissão da madrugada e buscar a Deus, pedir a Deus, suplicar pela misericórdia e compaixão do Senhor, pedir a Deus o livramento, a proteção para a sua vida e para a sua família. À meia-noite, no nome do Senhor Jesus, vamos juntos clamar a Deus. Peço você que ainda não está contribuindo, peço para você enviar a sua contribuição e Deus te recompensará. Você que ainda não se inscreveu também aí no canal do YouTube, se inscreva, deixe aí o seu joinha e também ative o sino de notificações para você ser avisado acerca das lives e vídeos desse canal. E você que ainda não está seguindo essa página, peço no nome do Senhor Jesus para você seguir e para você compartilhar nos grupos aí do Facebook, do WhatsApp, do Telegram. Compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem alcance outras vidas. Espero vocês à meia-noite. Vamos juntos buscar a Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.